Então, gente, olha só. Assim, Deus tem falado muito conosco e nós queremos realmente organizar a nossa igreja para que a gente possa avançar de forma mais clara, de uma forma assim mais organizada. Então, a gente quer ouvir a Deus e a gente quer clarear a visão da igreja e a gente quer conseguir envolver as pessoas dentro do propósito de Deus para a vida delas. Então, hoje, eu vou começar falando um pouco a respeito, né, do sentimento, digamos assim, daquilo que Deus está falando, e depois eu vou também apresentar para vocês, eu sei que boa parte de vocês já vão saber, mas assim, eu quero clarear na cabeça de vocês muitas coisas que estão acontecendo na nossa igreja, não só aqui em Otacílio Costa, mas também lá em Lages, né, e tem sido muito bom, assim, a gente tem visto como Deus ele tem realmente ativado a igreja e como tem sido maravilhoso. Então vamos lá. Gente, olha só, primeira coisa que eu quero explicar, esse grupo que a gente está criando agora, que a gente está chamando de Núcleo CCOC, ele é nada mais nada menos do que um grupo das pessoas que a gente sente que já estão há um pouco mais tempo na igreja, já são mais maduras, já têm mais maturidade na vida com Cristo, e o nosso propósito é ativar cada um de vocês no melhor sentido da palavra, é ajudar vocês e é também fazer com que vocês se encontrem da melhor forma possível na visão da igreja e também no ministério pessoal que Deus tem para a vida de cada um. Então esse é o nosso propósito. Então o nome é núcleo porque realmente existe uma análise sociológica dentro da igreja que é bem simples, que faz a gente entender assim, o nível de compromisso que as pessoas têm com a igreja e aonde que elas se enquadram. Então, se você está nesse grupo que a gente está chamando de núcleo, é que a gente considera que você é um cara altamente comprometido e que está crescendo numa velocidade enorme de maturidade com Deus, amém? Olha para a pessoa que está até lá e diga assim, ó, rapaz, parabéns, você vai parte do núcleo, fala. Você vai no núcleo. Opa! Não, cara... Então, assim, queridos, o núcleo são as pessoas que estão sendo ativadas para exercer o ministério. E daí, claro, que nós temos outras pessoas. Por exemplo, a gente tem pessoas que já são comprometidas, que elas também estão crescendo em maturidade. Nós temos a congregação, que são pessoas que vêm no culto, já se dizem membro da igreja. Nós temos aquele nicho de pessoas que a gente chama de multidão, que são pessoas que são mais frequentadores, que vêm de vez em quando, né, que são simpatizantes da igreja, que aparecem lá uma vez por mês, mas não dá de você dizer que os caras estão dentro do barco ainda, sabe? E existe a comunidade, que é o camarada que está ali ó, de vermelho, passando do outro lado da rua, que não é da igreja ainda. É o pessoal que a gente crê que vai conhecer Jesus, mas que ainda não está aqui dentro. Então a gente pode ver as pessoas em camadas, né? E qual é o nosso propósito? O nosso propósito é fazer as pessoas saírem da camada de fora e virem para o núcleo. Que o núcleo é o quê? Pessoas que estão ativas dentro do reino de Deus, do ministério que Deus chamou para a vida delas e que estão sendo luz no mundo, que estão aceitando o chamado de Cristo. Jesus ele falou, isso está muito claro na minha mente, é algo que tem consumido bastante a minha cabeça. Jesus ele falou, gente, que nós devíamos ser que nem ele. Não é? Jesus ele nos enviou assim como ele foi enviado. Jesus falou, as obras que eu fiz, maiores vocês farão. Então, o nosso foco é Jesus. Se existe uma coisa que a igreja não vai errar, independente da visão, estratégia, país, cultura, língua, dependente de qualquer coisa, se a igreja tem Jesus como base, meu irmão, você não vai errar. Então, qual que deve ser o nosso maior foco como igreja e como pessoa? Jesus. Ser como Jesus. Então, esse é o nosso foco, é isso que a visão da nossa igreja tem por foco, fazer o que Jesus fez. Então, Jesus, ele era uma pessoa que ele alcançava pessoas através do evangelho, ele mesmo era o evangelho, mas ele alcançava pessoas e ele fazia esse trabalho, de amadurecer essas pessoas até que elas chegassem à maturidade e essa maturidade gerasse na vida delas frutos. Jesus falou, toda árvore que não produz frutos é cortada. Jesus ele não está ameaçando, tem muita gente que lê esse versículo e acha que é uma ameaça. A pessoa pensa assim, nossa, se eu não gerar um fruto aí, eu vou ser cortado. Mas Jesus não está estabelecendo uma ameaça, ele está estabelecendo uma condição, que a pessoa que não tem fruto é como se ela mesma fosse se cortasse, é como se ela mesma se isolasse, é como se o destino dessa pessoa, de forma natural, seja esse. A pessoa ela acaba se enfraquecendo, ela acaba perdendo ânimo, ela acaba perdendo foco. Então, o nosso objetivo, queridos, é criar uma igreja
parecida com Jesus. E Jesus é uma pessoa, imagina, como é que Jesus é? Jesus é uma pessoa que ama as pessoas, que se importa com as pessoas. Eu nunca vi Jesus na zona de conforto. Alguém já viu Jesus na zona de conforto? Eu nunca vi Jesus na zona de conforto. Eu nunca vi Jesus preguiçoso. Eu nunca vi Jesus estagnado num pecado. Eu nunca vi Jesus sem se importar com alguém. Pelo contrário, eu sempre vi Jesus investindo em pessoas, saindo da zona de conforto, amando até o pior, tendo discernimento, buscando a Deus, orando, sendo ativo no ministério, no propósito que Deus tinha dado para a vida dele. E é isso, esse deve ser o nosso foco, esse deve ser o centro da nossa visão, Jesus. Então, uma coisa assim agora, falando mais de forma... Por isso que essa é a reunião do núcleo, né? Porque é um lugar que a gente também pode falar algumas coisas que a gente não fala no domingo. Nós vivemos num tempo como igreja que nós precisamos restaurar algumas coisas e criar outras. E quando eu falo, eu estou falando na cultura da nossa igreja. E a gente pode pontuar. E ali na minha apresentação, que eu vou começar em 35 segundos aí, eu vou pontuar a visão da igreja, eu vou falar de algumas coisas que a gente tem que criar e restaurar na nossa igreja. Então, acho que é melhor a gente começar de cara lá, eu acho que vai ser mais fácil. O pessoal do multimídia aí está preparado? Está preparado? Então tá bom. O pessoal do multimídia vai deixar assim mesmo, aparecendo em cima e embaixo. Tô brincando. Eu tô brincando, sim. Queridos, então, basicamente aqui, perdoe por não ter mudado a logo, mas a gente vai falar da visão da nossa igreja. Quando a gente tem uma visão clara, a gente também encontra propósito para a nossa vida. Tem um versículo que diz assim: escreva a visão de tal forma para que até quem passe correndo possa ver. Só que eu estava conversando com um amigo meu um tempo atrás, ele me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse assim: Lucas, na verdade tem algumas traduções que estão vindo novas, que elas estão vindo diferente, elas estão vindo dizendo assim, que escreva a visão para que quem passe comece a correr. Então, as duas traduções, eu creio que elas não fogem o princípio. Você podia fechar ali para a gente, Tio Dei, só acho que a gente está perdendo o ar-condicionado, está bem na reta ali, a gente está perdendo o vaporzinho aqui na nossa... Então, olha que interessante, tem duas formas, não é errado. Então, claro, a visão ela tem que ser clara para que ela seja simples, de fácil compreensão e aplicação. Mas eu gostei muito dessa tradução nova, que a ênfase é que a visão, ela faz uma pessoa correr. Ela dá direção para uma pessoa poder correr. Então é disso que a gente vai falar agora. Então, primeira coisa, queridos, que é uma coisa que a gente tem que restaurar na nossa igreja. Isso aqui a gente não tem que criar. Isso aqui a gente tem que restaurar na nossa igreja. A célula, queridos, ela é o coração da nossa igreja. Ela é o coração da nossa igreja. Nós aqui em Otacílio Costa, a gente fala com muito carinho, né? Mas a nossa igreja aqui em Otacílio Costa, nós somos uma igreja com células. Mas está errado. A nossa igreja ela não pode ser uma igreja com células, ela tem que ser uma igreja em células. Qual que é a diferença? A diferença é que uma igreja com células é uma igreja que tem células, mas a célula ela é só mais um braço da igreja. A célula é mais um detalhe da igreja. A célula é uma coisa muito importante na igreja com células, mas ela é mais uma das coisas que existe na igreja. A igreja ela se manifesta em outras coisas também de forma prioritária. Agora, qual é a diferença de uma igreja em células? E nós somos uma igreja em células, não está aparecendo, mas é isso que a gente quer restaurar. A igreja em célula, que bonita arte que eu fiz ali, né? O coração da igreja é a célula. O principal da igreja é a célula. A coisa mais importante de um membro da comunidade cristã de Otacílio Costa é ele estar numa célula e ser frutífero dentro daquele lugar. Crescer, amadurecer dentro daquela dinâmica. Então, nós como uma igreja em células, nós temos que restaurar esse valor na nossa igreja. O valor de que a célula ela é muito importante. Por exemplo, dito isso, a gente pode estabelecer vários, digamos assim, valores para a igreja. Por exemplo, vamos falar de valores de uma igreja em células. Por exemplo, um valor da igreja em células, que uma pessoa que é membro da comunidade cristã de Otacílio Costa e que ela entende a forma que a visão da igreja funciona,
horrível, assim, é muito disfuncional para a vida dela, e quando eu falo para a vida dela, literalmente, para que ela cresça mesmo, ela não estar numa célula. Ou ela considerar a célula um lugar que ela vai de vez em quando. Ou ela considerar a célula só mais uma coisa, assim, quando eu posso eu vou. Não. A célula, dentro de nós que somos maduros, dentro de nós que entendemos a visão da igreja e queremos crescer, queremos fazer parte, queremos ser como Jesus, ela é uma coisa que a gente deve valorizar muito. A célula é muito importante. Porque a célula, queridos, que cria a situação na nossa vida para que a gente cresça ministerialmente, para que a gente evangelize. Então, a célula ela é muito importante, ela é o coração da nossa igreja, é aquilo que faz a nossa igreja andar, é o coração da igreja. A gente poderia acabar com a igreja, a gente podia estourar uma bomba aqui, acabar com esse prédio. Se a gente continuasse com as células, a igreja não iria morrer. Quando a igreja é uma igreja em células. Então, a gente visualiza hoje algumas disfunções que, ao longo do tempo, pelo fato de nós, quando eu falo nós da liderança, eu e o tio Adair, a gente não enfatizar a visão da igreja, por um erro nosso. Então a gente vê, por exemplo, que muitas pessoas da nossa igreja elas não estão em células, a gente vê que muitas pessoas na nossa igreja elas não entenderam isso, e por culpa nossa, de que a célula é importante, da importância da célula na vida delas. Então a gente precisa realmente restaurar esse valor dentro da igreja. Por quê? Porque se nós não restaurarmos esse valor dentro da igreja, provavelmente vai ser muito difícil para nós sairmos da zona de conforto, conseguirmos ajudar as pessoas a agir no ministério que Deus tem para a vida delas, e também vai ser muito difícil para a gente conseguir crescer como igreja. Porque o crescimento saudável, ele se dá através do pastoreio pessoal. Independente da visão da igreja, esse é um princípio da palavra. O pastoreio pessoal, a ajuda mútua, a comunhão é aquilo que faz uma igreja crescer com saúde. É aquilo que faz uma igreja crescer em número, mas principalmente crescer em maturidade. Então, pronto, daqui a pouco a gente vai falar mais de célula. Mas vamos para o próximo slide aqui. Então, a visão da nossa igreja, queridos, ela é descrita nessas 4 palavras que estão aqui. Ganhar, integrar, cuidar e multiplicar. É extremamente simples. E essa é uma pergunta que cada um de nós, membros, nós precisamos saber responder. Isso tem que estar claro na nossa cabeça. Qual que é a visão da nossa igreja? A visão é essa, é isso que nós temos por propósito. Quando uma pessoa ganha para Jesus, a gente quer integrar, a gente quer cuidar e a gente quer multiplicar. Então, a gente vai tratar de cada uma dessas coisas agora. Mas então, veja, essa é a visão da nossa igreja. Então, agora a gente vai falar da visão da nossa igreja, começando no ganhar. O que é ganhar? O que significa essa etapa da nossa visão, que é o ganhar? Queridos, ganhar é evangelismo. É ganhar pessoas para Jesus. Nós não conseguimos crer, de forma alguma, eu não consigo aceitar isso dentro do meu coração, que um cristão nascido de novo, cheio de Jesus, que ouve a voz de Deus, ele não esteja comprometido com a missão de Cristo na Terra. Eu não consigo conceber isso. Isso é uma coisa assim, tem coisas que a gente entende que é a personalidade de uma igreja, você está entendendo? Por exemplo, tem igrejas que elas são muito mais fortes em movimento de oração, a gente conhece, até se inspira. Tem igrejas que elas são muito mais fortes no ensino da palavra, a gente conhece e se inspira. Deus dá uma personalidade para cada igreja. Mas eu creio, queridos, que o evangelismo ele não deve ser algo que a gente deve tratar com a personalidade da igreja. Claro que existem igrejas que são mais evangelísticas que outras, mas a questão não é uma opção para mim e para você. Amém? Não sei se você está recebendo isso com alegria. Porque o evangelismo é uma das coisas que tira a gente da zona de conforto. Não tem como um camarada, e por isso que muitas pessoas brigam com esse princípio no coração. É porque, literalmente, não tem como um camarada ele querer evangelizar na zona de conforto. O evangelismo, ele tira a gente da zona de conforto. Por quê? Porque não tem como evangelizar sem abrir a boca, não tem como evangelizar sem se lançar em risco, porque todo evangelismo a gente tem a chance de receber um não. Não tem como a gente evangelizar se a gente não ora, não tem como a gente evangelizar se a gente não tenta ser um exemplo. Então, o evangelismo, ele naturalmente nos direciona para sair da zona de conforto. E por isso que muitas pessoas elas não têm um estilo de vida de evangelismo. Então,
ganhar, queridos, é evangelizar. A gente faz isso através do nosso testemunho, através dos nossos relacionamentos, porque as pessoas que a gente é chamado para ganhar são as pessoas do nosso trabalho, da nossa casa, do nosso colégio, da nossa faculdade, da nossa rua, dos vizinhos. Essas são as pessoas que nós somos chamados a evangelizar. Agora, como igreja, o que a gente faz para evangelizar? A gente faz evento, não faz? Por exemplo, esse ano a gente fez a Noite Campeira. Por que a gente faz a Noite Campeira? A gente faz porque a gente quer ganhar pessoas para Jesus. Claro que a gente quer se divertir também, mas a gente quer, o principal objetivo é ganhar pessoas para Jesus. Agora, dia 15, a gente vai ter a rede de homens. Por que a gente faz a rede de homens? Porque o principal objetivo, além da edificação da nossa vida, é ganhar pessoas para Jesus. Aí a gente faz um bifinho na chapa, a gente inventa umas coisinhas para quê? Porque a gente quer atrair as pessoas, a gente quer que as pessoas elas estejam em contato com a gente para que a gente possa ter oportunidade de evangelizar. Agora, o principal evento de evangelismo, queridos, da nossa igreja é esse aqui, ó, é a célula. E ela acontece toda semana. Então, uma coisa que a gente precisa restaurar. Uma das coisas que eu percebo assim na nossa igreja, queridos, é que às vezes as células, elas têm uma facilidade muito grande de a gente perder o foco da célula, que é o evangelismo. O foco da célula é o evangelismo. Hoje, a gente vai ter 2 grupos na igreja de liderança. O primeiro deles é o núcleo, que é esse que a gente criou o grupo no WhatsApp essa semana. E o segundo grupo de liderança vai compor os líderes de célula e aquelas pessoas que querem abrir uma célula. Ou seja, aqueles que já são líderes, hoje nós temos 5 na nossa igreja, e acho que 6, e mais as pessoas que dizem assim, Lucas, eu quero abrir uma célula. Então esse vai ser outro grupo de liderança. Então com essas pessoas, nós vamos ensinar muito sobre a característica da célula. Não é o propósito hoje. Hoje eu vou focar mais na visão da igreja, né? Mas com esse outro grupo que a gente está criando e também vai procurar fazer uma reunião em breve, a gente vai começar a falar sobre como que uma célula ela deve ser. O que é uma célula saudável? Né? Onde é que mora a disfuncionalidade da célula? Por que a célula para de crescer? Por que a célula ela para de multiplicar? Por que a célula ela fica estagnada? Mas uma das coisas que a gente tem que criar como cultura na nossa igreja, que hoje nós precisamos restaurar urgentemente, é essa cultura de vamos convidar a gente, sabe? Eu vejo assim, é uma loucura para nós, queridos, a gente se acostuma, eu sei. É muito gostoso assim quando a gente já está acostumado. A zona de conforto sempre é gostosa. E às vezes não é que a gente está na zona de conforto porque a gente está rebelde. Não. A zona de conforto, de forma natural, às vezes ela é só uma situação que a gente tem na nossa vida assim, de descuido mesmo. Talvez essa seja a palavra, às vezes. Né? Às vezes é que o camarada está meio perdido. Mas às vezes não. Às vezes é que é só um descuido na vida. Poxa, nem percebi que eu estava olhando só para mim. Mas olha só. Cada um de nós, quando existe um culto de celebração, quando existe uma célula, nós deveríamos gastar um tempinho para convidar pessoas para estar aqui. Nós deveríamos gastar um tempinho para convidar pessoas para estar na célula. Por quê? Porque são os eventos de evangelismo. Agora, o que a gente quer? A gente quer que o evangelismo na nossa igreja seja um estilo de vida. E a gente quer que cada um de nós temos isso no nosso estilo de vida, que a gente não perceba mais isso na nossa vida. Sabe? Que isso seja tão natural para a gente, que toda semana a gente está convidando alguém, toda semana a gente está falando de Jesus para alguém, toda hora que aparece uma porta, uma oportunidade, a gente está falando de Jesus. Né? E não só isso, a gente está procurando portas, procurando pessoas, orando, pedindo a Deus que nos dê pessoas, orando por pessoas. Né? Nós cremos, queridos, que Deus Ele quer fazer de nós uma igreja apaixonada pelas pessoas. Vocês concordam com isso? Amém? Amém. Queridos, eu concordo com isso. E eu concordo por quê? Por um motivo simples. A gente não está tirando as pessoas só da depressão, a gente não está tirando as pessoas só do vício, a gente está tirando as pessoas do inferno. Às vezes é tão bonito, né, quando a gente vê, eu estou salvo. Obrigado, mano. Estou salvo, mas e as pessoas lá fora? Não é verdade? Então esse é o principal objetivo, é a compaixão. O nosso trabalho é o mais importante do planeta, queridos. Mais importante do planeta. Você podia ser o maior chefe ali, o CO da Clabin, e o trabalho dele não é mais importante que o seu. Literalmente, o trabalho dele nessa terra não é mais importante que o seu, não é mais importante que o meu. Porque nós estamos no principal trabalho que uma pessoa, que um ser humano pode estar envolvido nessa terra, que é o trabalho do reino de Deus. De tirar pessoas do reino das trevas e salvar para o reino
de Jesus. Não existe trabalho mais importante que esse. Né? Então, dentro do nosso coração, a gente tem que restaurar esse princípio. Bom, a segunda coisa, queridos, que compreende a nossa visão é o integrar. Pode passar, Murilão, fazendo favor. O que significa integrar? Significa ter uma amizade profunda, significa integrar essa pessoa numa célula, significa integrar essa pessoa no trilho de crescimento da igreja, que eu já vou explicar para vocês qual que é, significa envolvimento ministerial e significa acompanhamento pessoal. Então vamos falar um pouquinho dessas coisas aqui. Quando uma pessoa ganha para Jesus, cada um de vocês aqui, vocês um dia já foram ganho para Jesus. Você lembra quando você começou a conversar com Jesus? E eu creio que vocês vão concordar comigo que uma das coisas mais importantes que você viveu naquele tempo foi ter uma pessoa te ajudando, foi ter uma pessoa te convidando, alguém te ligando. Eu não sei como é que é a experiência de cada um de vocês, mas eu sei que muitos de nós, às vezes, a gente reluta bastante para vir para Jesus. Às vezes a gente até vai na célula, na outra semana não quer ir. Né? Hoje vocês estão aqui, vocês são maduros, vocês estão crescendo com Cristo, mas talvez vocês tenham histórias para contar do tempo que vocês ainda eram imaturos, estavam lá ainda decidindo por Jesus. Então, uma vez que uma pessoa é ganha para Jesus, o nosso papel é integrar essas pessoas na igreja. Então, a gente integra as pessoas principalmente através de ter uma amizade profunda com elas. O que é amizade profunda? Poxa, eu gosto muito dessa frase. Evangelismo é você construir uma ponte de relacionamento entre você e outra pessoa e deixar Jesus passar por ela. Essa é uma definição de evangelismo que eu gosto muito, porque ela é muito prática, que o evangelismo ele depende dessa ponte. Se a gente quiser só jogar Jesus sem mostrar amor, sem mostrar importância, sem mostrar afeto, sem mostrar sacrifício, o nosso evangelismo não vai ser tão eficiente. Então, nós precisamos amar as pessoas, nós precisamos nos tornar amigo delas de verdade. E para isso a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Porque às vezes para você integrar umas pessoas, para você consolidar dentro da igreja, você tem que ligar, você tem que visitar, você tem que intencionalmente gerar relacionamento. Todo relacionamento, queridos, ele é gerado de forma intencional, não é verdade? Se não for gerado de forma intencional, não vai acontecer. Você tem que decidir de ir atrás, você tem que decidir ligar. Se a gente não faz isso, provavelmente vai ser muito difícil a gente integrar essa pessoa, a não ser que ela se integre sozinha. Tem gente que se integra sozinha, né? Jesus toca, a pessoa vem sozinha, mas não é a maioria, não. É a minoria. A célula, integrar a pessoa na célula. Por quê? Porque a célula é o coração da visão da igreja. Não tem como a gente querer crescer com Cristo na comunidade Crescer Tacílio Costa sem a gente estar altamente aliançado numa célula. Trilho de crescimento, já vou explicar. Envolvimento ministerial é porque depois que a pessoa conhece Jesus, ela pode começar a se envolver, ela pode começar a ajudar a fazer alguma coisa na igreja, ela pode começar a ajudar numa recepção, a cuidar das crianças, pode começar a ajudar a cuidar de um computador, ela pode começar a se envolver no trabalho da igreja, nas coisas que ela pode fazer. Né? E claro que aqui ela ainda está começando com Jesus, então ela não vai pegar o microfone para pregar nessa fase, mas ela pode começar a fazer uma coisa ou outra na igreja. E acompanhamento pessoal é aquilo que a gente chama de cuidado, que tem a palavra discipulado. Essa é uma das coisas que a gente precisa restaurar na nossa igreja também. Né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, não vou gastar tempo agora. Vamos passar para a próxima etapa, que é o cuidar. Cuidar fala de discipulado, acompanhamento pessoal e crescimento espiritual. Então, queridos, discipulado é uma coisa essencial na vida de cada cristão. Por quê? Porque todos nós, independente da visão, independente da igreja, independente da cultura, nós precisamos de pessoas do nosso lado andando com a gente, para que a gente consiga vencer na vida. O princípio da palavra é muito claro. A Bíblia diz assim, não ande só, porque quando você cai, não tem quem te levante. Então, um dos propósitos de muitos, mas um dos principais propósitos de nós permitirmos andar com alguém, ser discipulado e discipular pessoas, é porque nós, através do discipulado, a gente garante que a pessoa não caia. Que ela não se esborrache e não consiga mais levantar. Porque cair, todo mundo cai. Lucas, o que é cair? Você nunca teve um dia desanimado? Você nunca teve um dia que você caiu num pecado? Você nunca teve um dia que você talvez até pensou em sair da igreja? Pensou em desistir? Você nunca teve um dia mal, que a Bíblia diz lá em Efésios 6, para que você resista no dia mal, taque a armadura aí. Queridos, a palavra de Deus diz que vão ter dias maus, e não só dias maus, mas a gente vai cair. E Jesus ele fala assim, a principal coisa que você tem que garantir na sua vida é que você não só tenha um relacionamento comigo, que é o mais importante de fato,
mas é que você busque também ser transparente entre você e os seus irmãos. Porque isso vai ajudar você na sua vida cristã. Isso pode salvar a sua vida cristã. Essa semana agora aconteceu um fato que foi muito marcante para mim, né? Lá em Lages, a gente estava trabalhando à tarde e o pastor Hugo ele subiu no palco para pegar a Bíblia dele e ele trupicou na caixa de som, cara. E eu estava bem pertinho dele, assim, estava tudo escuro, era tarde, a igreja fica toda, só estava lá atrás, as luzes acesas. E o homem foi trupicando, bateu nas cadeiras, bateu não sei o quê, foi tentar afiar, não conseguiu e caiu. E ele caiu de costas bem no buraco entre o palco e a treliça que tem lá na igreja, lá em Lares, não sei se você conhece, mas daí tem um buraco. Graças a Deus ele ficou suspenso, assim. Tipo, ele entalou no buraco com as costas. Porque se ele tivesse caído mesmo, ia ser feia a coisa, porque tinha ferro lá embaixo, tudo, ele ia se esborrachar. Só que aí eu saí correndo, né, tava perto dele, mas eu não consegui tirar ele sozinho naquele buraco. Aí o piazada viu, saiu correndo junto, lá de trás, e aí o Doug também chegou, pegou, e nós dois conseguimos junto tirar o pastor, coitadinho. Mas aí, no mesmo dia, à noite, eu fui ministrar sobre discipulado e me veio isso na cabeça. Sabe, gente, às vezes a gente vai cair nos buracos na nossa vida que se não tiver uma pessoa do nosso lado, a gente não levanta. Essa é a verdade. Então, qual é o problema? O problema é a gente se permitir andar sozinho nessa vida. Né? Tem muitos buracos na vida que às vezes a gente cai, não é nem assim uma queda, às vezes você fica entalado no buraco. E se você não permitir que uma pessoa ajude você, você pode ficar entalado muito tempo. Em vez de você sair em 1 hora, às vezes você fica 1 ano naquele buraco. Não é verdade? Às vezes, quando é uma área da nossa vida assim que a gente tem fraqueza, em vez de ser uma coisa que você cai num dia para no outro dia levantar, às vezes você fica 1 mês, 2 meses, 3 meses naquele buraco. Aí, às vezes, você depois consegue levantar, ou às vezes não, né? Às vezes a pessoa só desanda para pior. Isso a gente vê por experiência. Então, queridos, por exemplo, a Bíblia diz assim, ó, 1 faz quantos cair? Fugir. Quantos? 1000. E 2? 10.000. Então, qual é a ênfase da Bíblia de 1 para 2? Está na força. Qual é a ênfase que a Bíblia diz para a gente ter uma pessoa do nosso lado? Levantar é sabedoria? Você precisa de sabedoria para levantar? Você precisa de um livro assim, 10 formas de levantar? Não. O que você precisa para levantar? Sabedoria ou força? Força. Então, o discipulado, o centro do discipulado na igreja, na comunidade cristã Tacílio Costa, o centro do discipulado, daquilo que a gente quer ter como discipulado nessa casa, não tem a ver com a figura teológica do discipulado. Apesar de que a gente aprende muito tendo uma pessoa do nosso lado, dando conselho, conversando sobre a vida, mas o mais importante é a gente deixar ser discipulado e discipular pessoas é porque a força é liberada nesse relacionamento. Você está triste, uma pessoa te anima. Você caiu, uma pessoa ora com você. Você tem a vergonha na tua vida, você sente vergonha e culpa por causa de coisas na sua vida, por causa de pecados, situações que você está vivendo, pois você tem a oportunidade de abrir completamente o teu coração para aquela pessoa. Né? Você não conta só que roubou a corda, você conta que tinha um cavalo amarrado na ponta dela. Você tem a oportunidade de ser completamente transparente e isso tira a culpa, tira a condenação, que são as principais armas de Satanás para desmotivar o cristão. Não é verdade? Eu tenho certeza que eu estou falando aqui, vocês estão se vendo no que eu estou dizendo, porque todo mundo, queridos, não existe uma pessoa que não precise disso. Dependendo do nível de maturidade dela. Ah, não, Lucas, eu já estou no núcleo, então eu não preciso ser discipulado. Queridos, não existe pessoa na face da terra, seja pastor ou seja camarada que está sendo ganho hoje à noite numa rede jovem que tem num planeta, que não precise de alguém do lado. Que você tenha confidência total, que você diga assim, ó, poxa, aquela pessoa cuida de mim, aquela pessoa me ajuda na vida. E essa pessoa muda. O nosso propósito aqui não é dar uma aula sobre discipulado, em outro momento a gente vai fazer isso. Né? Mas não precisa ser a mesma pessoa a vida inteira, a vida vai mudando, as pessoas que Deus vai colocando na nossa vida às vezes mudam também. Né? Hoje quem discipula minha vida é o tio Adair, mas antes do tio Adair na minha vida, teve outras pessoas que me ajudaram também, teve outras pessoas que me discipularam. Mas o importante, querido, é que você realmente leve esse princípio a sério. Porque imagina, se todos nós na igreja levarmos esse princípio a sério, como a nossa vida cristã vai melhorar, como a nossa saúde vai melhorar, sabe? Como as nossas células vão ser mais fortes, como os relacionamentos vão ser mais fortes, como a saída de pessoas da igreja vai diminuir.
Né? Por quê? Porque o que é uma pessoa que sai da igreja? É uma pessoa que cai sozinha. A não ser que a pessoa esteja realmente querendo, assim, ela olha o buraco e quer pular ainda. Né? Tem umas assim. Mas a maioria não, a maioria quer Jesus, mas cai e por causa da vergonha, da culpa, da condenação, da tristeza, ela acaba desanimando, a força vai embora e é mais fácil ficar deitado do que se levantar, e aí a pessoa vai se afastando da igreja, se afastando das pessoas. Então, voltando aqui a falar de discipulado. Discipulado, queridos, é acompanhamento pessoal e crescimento espiritual. Por quê? Porque o foco do discipulado é a maturidade. E a maturidade, necessariamente, não é algo teórico, mas é algo do coração. É uma pessoa, ela pode ser muito menos inteligente que outra, mas muito mais madura. Porque a maturidade, ela é um estado do coração, não é um estado da mente. Ler não faz você mais maduro. Ler faz você mais sábio, que é muito bom, mas não te faz mais maduro. A maturidade é um fruto da experiência. A sabedoria é um fruto da informação. Então, nós como cristãos, nós precisamos saber medir bem a sabedoria e a maturidade, porque os dois são importantes. Os dois precisam andar juntos. Mas a gente não pode confundir. E o discipulado, o propósito principal do discipulado, não é produzir sabedoria, é produzir maturidade. Entenderam a diferença? Não que não seja importante a sabedoria, mas não é o principal. Agora, a última coisa aqui da visão da nossa igreja é multiplicar. Multiplicar, queridos, significa delegação, significa multiplicação da célula, significa influência, posicionamento ministerial. Veja bem, vamos criar aqui a situação. Uma pessoa cristã que quer Jesus, que se converteu. Ela começa, olhe para você agora. Você começou a ler a Bíblia, você começou a se envolver na igreja, você começou a entender melhor o reino de Deus, você decidiu fazer parte dessa igreja, você decidiu fazer parte de uma célula, você começa a se envolver na sua vida, você começa a orar, Deus começa a abrir os teus olhos, você começa a largar teu pecado, você começa a mudar a sua vida, uma transformação começa a acontecer dentro do teu coração, você vai no encontro é um tudão, né? Você leva realmente assim, uma transformação mais rápida, porque é uma experiência muito intensa, e ótimo. Daqui a pouco você também é discipulado, tem uma pessoa que começa a acompanhar a sua vida, isso ainda não tem na nossa igreja, só algumas pessoas têm discipulado, mas a gente quer ajudar cada um a ter, né, de uma forma gradativa, com paciência, tudo, mas a gente quer ajudar. Mas chega um momento na vida cristã que o camarada ele tem que parar de só receber para começar a dar. Vamos falar um pouco de gente? Por exemplo, todo mundo aqui já está, no mínimo, assim, na juventude, né? Um bebê só arrecada. Você já viu um bebê trazer dinheiro para dentro de casa? Não. Ele só caga, dorme e come. É isso que um bebê faz. Ele não faz 4 coisas, ele faz 3. Caga, dorme e come. Ele faz outra coisa, ele chora também. Ele só faz 4 coisas. Alguém reclama com ele? Você já viu algum pai chegar num bebê e dizer assim, se mexer aí, né, bicho? Tá louco? Não. Por quê? Porque é um bebê, não tem problema. A função de um bebê é essa. A gente acha bonito um bebezinho fazendo isso, cagando, comendo, chorando e dormindo. Tá bom. Mas ele vai crescendo, daqui a pouco esse bebê tem 5, 6 anos. Pai, esse bebezinho a gente tem que... Essa criança a gente tem que mandar para a escola. Ela já pode ter um afazerzinho ou outro, não pode? Ela já pode jogar um lixinho ali fora, ela já pode juntar o brinquedinho que ela derrubou. Ela começa a crescer em responsabilidade. Vira adolescente, já cresce a responsabilidade, já tem que lavar uma louça, já tem que pagar um boleto, já tem que lavar um negocinho, já vai crescendo. Quando é adolescente, daqui a pouco todo mundo começa a olhar feio pro sujeito dentro de casa, né? E aí? Trabalhar ou não vai? Por quê? Porque a pessoa está crescendo em maturidade. Toda pessoa que cresce em maturidade, ela também cresce em responsabilidade. Qual que é a disfunção? A disfunção dentro da igreja é... Muitas pessoas elas querem crescer em maturidade, mas elas não querem crescer em responsabilidade. O que isso é? É uma disfunção na vida da pessoa. Lucas, por que as pessoas elas fogem de responsabilidade? Por causa do orgulho, por causa da preguiça, por causa do ego, por causa da zona de conforto. É claro que a gente pode resumir tudo isso como orgulho, né? Mas esse é o motivo pelo qual as pessoas não querem evangelizar,
não querem muitas vezes ter compromisso com uma célula, não querem ter compromisso com o evangelismo e com a missão de Deus nessa terra, mas nós não queremos ser esse tipo de pessoa. Nós não queremos ser esse tipo de igreja. Nós vamos causar problema para as pessoas que decidirem ser membro dessa igreja e quiserem estar na zona de conforto. Por quê? Porque a gente vai toda hora pregar a respeito disso. Nós somos uma igreja que nós cremos que quem convence é o Espírito Santo. Então nós não vamos nunca ficar empurrando as pessoas. Agora, que nós vamos pregar, nós vamos. A pessoa e o Espírito Santo vai incomodar tipo bicho. Por quê? Porque nós não podemos crer que uma igreja ela cresce em maturidade, mas não cresce em responsabilidade. Por exemplo, eu tenho 29 anos e ainda moro na casa dos meus pais. Ainda bem que meus pais são gente boa. Mas de vez em quando eu sinto assim, uns olhar meio... Claro que graças a Deus eu já trabalho, já pago minhas contas, tudo. Mas tu imagina, né, o camarada tem que se ligar. Agora imagina um camarada com 29, 30 anos, dentro de casa. Ô pai, dá um vintão aí para mim sair comer um pastel. Não dá. Então, eu sei que o exemplo talvez não seja o melhor, mas hoje a igreja está cheia de pessoas assim. Quando eu falo da igreja, não estou falando necessariamente da nossa. Mas a igreja às vezes está cheia de pessoas assim. Pessoas que estão muito tempo no reino de Deus, conhecem a Jesus há muito tempo, mas a atitude social delas é de um bebê, que só arrecada. A pessoa vem para o culto, o que ela quer? Arrecadar. A pessoa vai na célula, o que ela quer? Arrecadar. A pessoa ela quer visita, ela suga, que nem cemitério. Só suga, mas não ajuda em nada. Isso é disfuncional. E a gente não deve desejar isso para a nossa vida. A gente deve, com muito carinho, olhar para dentro do nosso coração e ver, Jesus, quem que eu sou? Eu sou um cemitério ou sou um rio? Porque o cemitério só arrecada, o rio é aquele que libera. O rio, a água não fica ali, ele vai liberando onde ele passa a vida. E é assim que nós cremos que o evangelho é, dentro do coração de uma pessoa. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque o multiplicar dentro da nossa visão está falando o que é delegação? É a gente delegar o quê? Autoridade. Falar desde a coisa mais simples até uma coisa um pouco mais, talvez mais assim, importante. Quando você chega com uma pessoa e diz assim, Henrique, você pode arrumar a mesa da ceia para nós nesse domingo que vai ter a ceia? Eu estou delegando algo para ele, para que ele possa fazer algo. Não é uma delegação? Agora, se o Henrique é da minha célula e eu estou trabalhando com ele e eu chego e diz assim, Henrique, cara, você pode dar a palavra nessa quarta-feira na célula? O que eu estou fazendo? Estou delegando. Ele tá multiplicando o dom dentro dele. Se o Henrique está dentro da minha célula e eu chego para ele assim, Henrique, vamos começar a sonhar com a sua célula? Vamos começar a evangelizar? Vamos começar a orar por alguns amigos teus? Eu quero ajudar você. O que eu estou fazendo? Eu estou gerando dentro dele força, graça, para que ele multiplique aquilo que Deus quer que ele faça na vida. Para que ele multiplique os dons e aquilo que Deus liberou sobre a vida dele. Então, por isso que aqui a gente fala que multiplicar está falando de delegação, está falando da aumento de autoridade, que é aquilo que a gente delega é autoridade. A gente está falando também da multiplicação da célula. Por quê? Porque, queridos, hoje existe um problema na nossa igreja que a gente vai resolver com toda certeza. Que o problema foi causado principalmente por mim, pela forma de conduzir a igreja, mas nós somos uma igreja que tem o tamanho para já ter umas 10, 15 células. E a nossa igreja tem 5. Onde que está o problema? Falando com todo carinho, né? O problema é que muitas pessoas elas estão crescendo em maturidade, mas não em responsabilidade. Então a gente está, com todo carinho, gente, a gente está cheio de pessoas na igreja, cheio de sabedoria, cheio de maturidade, cheio de conhecimento de Deus, de dom. Deus deu tudo, a faca, o queijo, o mumu, até a Nutella. Mas a pessoa tá faltando decisão, está faltando revelação na nossa vida. Então, uma igreja em células, a gente cresce quando a gente consegue multiplicar. Por que a multiplicação? Porque a multiplicação é aquilo que aumenta a nossa capacidade de ganhar. 5 células, elas conseguem ter muito mais abrangência do que uma. Isso é uma matemática simples. Então, não é interessante a gente ter uma célula com 20 pessoas. Não é interessante a gente ter uma célula com 15 pessoas. O interessante é que as nossas células, querido, claro que a gente quer que cresça, mas o interessante é que uma célula chegando em 12 frequentadores ali já multiplique, não passe disso. Por quê?
para que mais pessoas elas possam estar chegando à liderança, desenvolvendo o chamado, desenvolvendo o dom, amadurecendo na obra, amadurecendo no sentido prático. Né? Então, o que é uma célula saudável? Uma célula saudável é uma célula que cresce e multiplica. Esse é um termo que nós podemos até decorar. O que é uma célula saudável? É uma célula que cresce e multiplica. Por que cresce? Porque evangeliza. Por que multiplica? Porque é delegado. Não existe crescimento quando o foco não é evangelismo. Não existe multiplicação quando não existe delegação, quando não existe, não existe mentoramento intencional. Por quê? Porque se eu tenho uma célula e o foco da minha célula é evangelizar, pessoas vão vir. Ah, Lucas, como é que evangeliza? Futebol, churrasco, bife na chapa. Inventa coisa para atrair esse povo. Chega lá, alguém conta um testemunho poderoso, o Espírito Santo bate na cabeça de 2, 3 lá, e os caras, como aí você começa a ficar amigo deles, eles vão se converter, você vai ver. Agora, se a gente evangeliza, a célula vai crescer. Mas só crescer não é uma célula saudável. Por exemplo, lá em Lages, nós temos algumas células, eu não estou exagerando, nós temos umas 4 células lá em Lages que elas têm 30 membros. 30 membros. Então, isso é uma célula que cresce ou não é? Nossa. Mas uma célula saudável é uma célula que cresce e multiplica. Porque só crescer não é o alvo. Quando a célula só cresce, significa que ela está sendo ótima no evangelismo, mas ela não está sendo ótima no mentoramento, no discipulado. Não existem pessoas se ativando em Cristo ali para também assumir uma postura de fazer parte, uma postura específica, uma postura estratégica dentro do reino para que pessoas sejam ganhas. Então, quando uma célula é saudável, ela cresce e multiplica. E é isso que nós queremos gerar na nossa igreja. Então nós temos muita paciência, só para vocês entenderem. Lá em Lages, há mais de 3 meses atrás, Deus falou muito com a gente a respeito disso tudo, e a gente começou um processo lá que eu inclusive apresentei na nossa última reunião, que poderia ser chamado já de núcleo, mas a gente está chamando agora, e eu apresentei, não sei quem estava aqui, o projeto Casa de Paz. O projeto Casa de Paz a gente vai fazer no início do ano que vem aqui em Otacílio Costa. Vai ser um projeto maravilhoso. Lá em Lages, a gente teve mais de 60 casas de paz, acabou agora, 2 semanas atrás. Gente, foi maravilhoso o que Deus fez. Todos os membros da igreja, assim, se juntaram em 2, né, aqueles que quiseram, para ir em casas, abrir um tipo de uma cela durante 7 semanas somente. É um projeto maravilhoso, não tenho tempo aqui para explicar, mas foi tremendo o que Deus fez. Ativou de uma forma sobrenatural a igreja. Através desse... Oi? Pessoas não crentes. Isso, a gente foi em casa de pessoas que não eram cristãs, o foco era o evangelismo. E através desse projeto, muitas células estão abrindo agora. Nós temos aí, nessas semanas que estão por vir aí, nós temos umas 6, 7 células abrindo lá em Lages. Por quê? Porque as pessoas entenderam que elas podem fazer muito mais do que elas achavam que elas podiam. Elas perderam o medo, elas perderam a insegurança, aquilo que Satanás tentava jogar para tremer, para frear, elas começaram a perder. Então, a multiplicação, queridos, fala de influência. Né? Nós somos chamados para ser sal, para ser luz. Sal e luz são coisas de influência. O sal, ele muda o gosto. O sal, ele conserva. Você sabe que naquele tempo eles colocavam a carne no sal, né? Não tinha não tinha geladeira, né, no tempo de Jesus. Então, o sal naquela época, além de ele temperar um alimento, ele também conservava. Jesus, ele falou que nós somos sal na terra, que nós somos luz, são agentes de influência. Não tem como um cristão, que quer ser cristão como Jesus rejeitar a influência na vida. A pessoa diz assim, não, Lucas, eu sou cristão, eu amo Jesus, mas eu não quero influenciar. Eu não quero aceitar na minha vida uma posição de liderança, seja qual for. Qual é a disfuncionalidade que a gente chega de novo? A pessoa, ela quer crescer em maturidade, mas ela quer rejeitar a responsabilidade. Não tem como. A coisa mais feia que tem é a gente ver pessoas hoje aí de 40, 50 anos de idade que não têm responsabilidade nenhuma. Isso é muito feio. No reino de Deus é pior ainda. Então nós não podemos ser assim. Eu sei que essa palavra é forte,
Mas nós não podemos ser assim. Nós temos que ser pessoas responsáveis, nós temos que ser, né, eu ia falar homem de verdade, mas nós temos que ser posicionados. A gente tem que aceitar. A gente tem que ver, poxa, eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, poxa. Eu não vou ficar me escondendo na minha vida. Eu vou fazer o que Jesus mandou fazer, por mais que eu tenha meus problemas de alma, por mais que eu tenha meus problemas de rejeição, vamos curar esse negócio e vamos avante, vamos ser luz. E posicionamento ministerial. Então, volta lá para mim, Murilo, fazendo um favor, quando naquele quadro que tem os 4... Então, poxa, eu demorei aqui uns 30 minutos para falar a visão da nossa igreja. Queridos, olha como é simples. Qual é o coração? Vamos lá, vamos tentar fazer aqui aqueles negocinhos de aula que é chato pra caramba, mas vamos lá. Qual é o coração da nossa igreja? Célula. Qual que é a visão da nossa igreja? E você viu como é simples? O que é ganhar? Ganhar. Como que a gente faz isso? Através de célula, evento, tudo que tá valendo tudo. Que seja para atrair, que seja para ganhar, eu te dei essa vontade de fazer um campeonato de videogame aqui dentro da igreja. Tudo que for para atrair, meu amigo, tá valendo. A gente quer atrair as pessoas para depois Jesus falar com elas através do testemunho. O que é integrar? Trazer essas pessoas para perto. Amizade, célula, igreja, entendeu? O que é cuidar? É você poder, com muito carinho, ajudar essa pessoa de forma pessoal a crescer em maturidade e crescer em responsabilidade. E o que é multiplicar? Multiplicar é a delegação de autoridade que leva essa pessoa a trazer frutos para a vida dela. Não significa que um camarada que vai ser ganho para Jesus amanhã, no culto de celebração, ele não possa evangelizar um cara durante a semana. Vocês estão me entendendo? Isso acontece e deve ser assim. Às vezes as pessoas que mais evangelizam são aquelas que são novo convertidos, porque elas estão com fogo. Então, não estou dizendo que a pessoa só vai evangelizar lá na frente. Não. Ela pode evangelizar a hora que ela quiser. Mas existe um caminho que ela naturalmente percorre, esse é o caminho da maturidade cristã, necessariamente em qualquer pessoa do planeta, que nós, como igreja, nós entendemos isso como visão. Então agora, Murilão, passa, Tosei, que existe uma declaração da nossa visão. Queridos, isso aqui eu escrevi, assim, mas a gente poderia criar uma frase. Eu tenho certeza, claro, a gente não vai fazer isso porque ia demorar um pouquinho, mas cada um de vocês, de acordo com aquilo que eu acabei de falar, daqueles 4 passos, você poderia escrever uma frase que declara a visão da nossa igreja. Essa aqui eu escrevi, mas se você quiser, você pode escrever a sua. A visão de nossa igreja é levar Jesus para as pessoas. O que é isso? Ganhar. De uma forma alegre e viva, fazendo-as se envolver. O que é isso? Na igreja local, ajudando cada uma a cumprir todo o propósito. O que é isso? Multiplicar. Que aqui... Vocês acharam, foi uma pegadinha do malandro, vocês acharam que ia seguir certinho, né? Isso aqui, cumprir o propósito é multiplicar. Vocês não concordam comigo? Porque, queridos, Deus tem um propósito individual para a vida de cada um de vocês, além do propósito do corpo. O propósito do corpo é aquele da unidade. Por exemplo, nós como corpo, olha, entenda isso. Que bom, pena que não tem mais gente aqui, né? Mas nós como corpo, queridos, como comunidade cristã de Otacílio Costa, nós temos um propósito do corpo. O propósito nosso nessa cidade é ganhar essa cidade para Jesus. É ajudar essa cidade. Criar um avivamento nas ruas dessa cidade. Trazer o reino de Deus para essa cidade. Agora, o tio Davidson, ele com certeza tem sonhos ministeriais para a vida dele. Não tem? O Mano não tem? Sonhos ministeriais que necessariamente são diferentes do Davidson. O Henrique, ele não tem sonhos ministeriais que Deus está gerando no coração dele, que são diferentes dos meus. O Rafa não tem sonhos ministeriais que às vezes vão ser diferentes do tio Adair. Então, Deus é quem faz isso. Deus, ele também coloca sonhos específicos no nosso coração para que nós, como corpo, por isso Jesus falou, um é cabeça, outro é olho, outro é mão, mas todos fazem parte do mesmo corpo. Diferentes funções, mas o mesmo corpo. E todo ministério, ele tem o propósito da edificação do corpo. Vocês estão entendendo ou não? Um ministério que está fora do corpo, ele não ajuda. Tem muitas pessoas, não vou entrar no assunto, né? Mas tem muitas pessoas aí que elas têm um ministério, mas fora do corpo. Lucas, me explica melhor. É a pessoa que você chega e diz assim, ei, tio Rafa, o que você faz? Ah, Lucão, eu sou um grande pregador. De que igreja que você é? Nenhuma. Essa é uma pessoa que, de Deus, provavelmente, que Deus deu dom, mas é uma pessoa que está fora do corpo. Por quê? Porque toda pessoa, querido, se ela quer ter saúde na sua vida ministerial,
seja o que ela faz, mas o seu dom, a sua autoridade, ela além de estabelecer bênção para o planeta inteiro, ela principalmente tem que estabelecer bênção para o corpo que ela está ligado. Ah, não, Lucas, mas o corpo que a Bíblia diz é um corpo universal. Nós somos irmãos, quem está aqui, quem está na China, quem está na Tailândia. Beleza? Essa é a família de Deus. Mas Deus, ele nos convoca para que nós sejamos parte de um corpo local, de uma igreja local. E é isso que a Bíblia está querendo dizer quando o apóstolo Paulo fala assim, não deixe de congregar. Você não congrega com o planeta. Você congrega com o planeta? Ah, Lucas, eu vou congregar com o planeta inteiro aqui. Toda igreja agora no planeta vai levantar as mãos numa só voz. Não existe isso. Você congrega com quem está perto de você. Você congrega com essa pessoa que está sentada, esse lugar que você veio hoje à tarde, as pessoas que você tem aliança, o pastor que te acoberta, as pessoas na sua célula que são seus amigos. Essa é a sua aliança, esse é o seu corpo local e o seu ministério deve trazer edificação para o corpo, apesar de ser diferente. Uns têm ministério de ensino, outros têm ministério de profecia, outros de apostolado, outros de evangelismo, outros de pastor, mas todos eles para ajudar a igreja, o corpo de Cristo, a chegar à maturidade de Cristo. É isso que a palavra de Deus diz. Então, o foco de cada ministério, daquilo que Deus faz na sua vida, dependendo do que seja, pode ser que Deus levante o Henrique como um grande intercessor nessa igreja, como eu já vejo que tem levantado. Mas qual que é o foco do ministério que Deus tem dado para o Henrique? A edificação da igreja, comunidade cristã do Tacílio Costa, claro que também a edificação da igreja no planeta, mas principalmente a edificação da igreja no corpo local, que ele se pertence, dentro da particularidade do ministério que Deus deu para ele, mas para edificar de uma forma especial a casa. Talvez a Isa não. Talvez a Isa ela seja uma pessoa que ora, mas o propósito o ministerial, a identidade ministerial da Isa seja diferente do Henrique. Vocês estão entendendo, gente? Eu estou tentando deixar claro para você conseguir entender como que funciona a dinâmica da igreja local e a visão da nossa igreja. Então, continuando a declaração, que cumprir todo o propósito. Então, para cumprir todo o propósito, você tem que cumprir o propósito do corpo e você tem que cumprir o seu propósito pessoal. Né? E é isso que nós, como igreja, temos uma aliança com você. Né? De ajudar você a cumprir o seu propósito com Deus. Por exemplo, se um de vocês sente que vocês têm um chamado, vocês devem sentar comigo, tio Adair. Tem um chamado, eu sinto que Deus quer que eu um dia seja um pastor. Nós queremos ajudar você. Eu sinto que Deus tem um chamado para mim ser um intercessor, para mim abrir uma casa de recuperação de prostituta nessa cidade. Eu tenho um sonho de ter um ministério de dança, eu tenho um sonho de que nossa igreja tenha um ministério de teatro, eu tenho um sonho que na nossa igreja tenha um ministério de ação social que vai ajudar as crianças órfãos da cidade do Tacílio Costa. Eu não sei. Deus ele coloca uma parcela da necessidade do planeta no coração de cada um para que cada um possa suprir. Você tem que abrir os teus olhos, permitir que Deus fale contigo, para que juntos como igreja a gente possa atirar o máximo que a gente puder para derrubar o capeta da maior forma que a gente puder nesse mundo. E é para isso que a igreja existe. Então, cumprir todo o propósito de Deus para ela nessa terra, através da transformação de caráter, o que é isso? Cuidar. Isso aqui é discipulado. Em direção ao de Jesus. Então agora eu vou falar sem comentar, tá? Agora eu vou desligar o Arnaldo César Coelho aqui e vou só ler. A visão de nossa igreja é levar Jesus para as pessoas de uma forma alegre e viva, fazendo-as se envolver na igreja local, ajudando cada uma a cumprir todo o propósito de Deus para ela nessa terra através da transformação do caráter em direção ao de Jesus. Entendeu? Qual é a visão da nossa igreja? Você não precisa decorar isso aqui. Você precisa guardar no seu coração. A visão da minha igreja é ganhar, é integrar as pessoas, é cuidar das pessoas e é ativar essas pessoas, é multiplicar a vida de Deus na vida dessas pessoas. Amém? Quem está entendendo aí, levanta a mão, vai ficar mais tranquilo. Então, olha só. O que é o trilho de crescimento? Isso aqui é importante, também é uma coisa que todos nós devemos decorar, a gente deve saber. Pode passar para o próximo. Trilho de crescimento, queridos, é aquilo que a gente deve visualizar e ter como expectativa para cada pessoa que entra na nossa igreja hoje. Então, esse trilho de crescimento, ele pode mudar. E até é bom que ele mude, que ele fique mais complexo ao longo do tempo, porque a gente vai se tornando mais capaz de preparar as pessoas. Mas hoje ele é extremamente simples e não precisa complicar. Vamos lá. Quando uma pessoa ela se converte, ela nasceu de novo. Qual é a primeira coisa... Isso aqui, queridos, eu estou falando assim,
Quando a pessoa se converte na comunidade cristã do Otacílio Costa, o que ela deve fazer? Quando uma pessoa se converte na sua célula, como que você deve conduzir ela? Você que entrou na igreja faz pouco tempo, como você deve se conduzir dentro da igreja, comunidade cristã do Otacílio Costa? Isso é o que significa o trilho de crescimento. Isso aqui toda a igreja deve compreender e saber. Uma pessoa se converte, nasceu de novo, a primeira coisa que ela deve fazer é entrar numa célula. É a primeira coisa que deve ter o nosso esforço na vida da pessoa, é a primeira expectativa que você deve ter na vida dela. Você não tem a pessoa se converte, você não tem que pedir para ela começar a multiplicar amanhã, não. Ela entrou, a primeira coisa que a gente tem que se esforçar, que essa pessoa esteja em uma célula. Depois disso, nós temos a nossa escola de crescimento. A escola de crescimento, quer dizer, ela é muito importante. A gente está passando por um tempo de realocação da escola de crescimento, a gente está refazendo o material e a gente está melhorando bastante a nossa escola. A partir do ano que vem, quando a gente abrir a turma ano que vem, a escola de crescimento ela já vai estar completamente reformulada. Mas depois que uma pessoa ganha para Jesus, ela está numa célula, o nosso convite para ela é que ela entre na escola de crescimento. São 3 módulos, aproximadamente de 10 aulas cada um, a partir do ano que vem. Então, a pessoa, ela dentro da escola de crescimento, a gente espera que ela faça essas 2 coisas aqui, não necessariamente em ordem, é mais com respeito à agenda da igreja, que é o batismo nas águas e o encontro com Deus. Então, por exemplo, se uma pessoa ela ganha para Jesus nesse domingo, vai ter encontro com Deus das mulheres agora já, ela pode ir, não tem problema, antes de entrar na escola de crescimento. Vocês estão entendendo? A escola de crescimento, o batismo e o encontro, eles não precisam seguir uma ordem sistemática. Mas o interessante é que essa pessoa entre na escola de crescimento e durante o tempo que ela está na escola, ela tome a decisão do batismo e, dependendo da agenda da igreja, ela também vá nesse evento que a gente chama de encontro com Deus, que é um evento muito importante. E depois de que ela participa por esse processo todo, nós esperamos que essa pessoa comece o processo de multiplicação na vida dela, que é tudo aquilo que eu falei quando eu preguei sobre multiplicação. Multiplicação é você evangelizar, é você crescer em responsabilidade, é você sonhar com a sua célula, é você cuidar de pessoas, é você exercer o ministério que Jesus tem para a sua vida. Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? É importante isso ser bem claro. Por quê? Porque esse é o trilho da nossa igreja, queridos. Isso, imagina, isso aqui tem que estar muito claro no nosso coração. Então, olha só, pessoa ganhou para Jesus. Qual é o próximo passo? Célula. Qual é o próximo passo? Escola de crescimento. Durante esse processo, o que a gente espera que a pessoa consiga fazer? Batismo e encontro. E depois disso, a gente começa a preparar ela para multiplicação. Então, essa dinâmica, ela gera vida no coração da pessoa. Essa dinâmica gera desafio na vida da pessoa. Qual é o nosso inimigo? Nosso inimigo é a zona de conforto. Nosso inimigo é o pecado. Nosso inimigo é a preguiça. O nosso inimigo é o orgulho. Mas, se uma pessoa ela se coloca na cruz e ela diz, Senhor, seja feita a sua vontade, ela vai percorrer esse caminho com muita alegria. E ela vai ver os frutos dessa decisão de uma forma muito rápida. Então, isso aqui a gente não pode esquecer. Vamos seguir aqui? Está quase acabando, tá? Então, olha só, uma pergunta muito importante dentro da igreja. O que eu preciso para me tornar um líder de célula na comunidade cristã de Otacílio Costa? Por quê? Porque se o foco da nossa igreja é a célula, um dos focos também que nós devemos ter na nossa vida é de como nós multiplicarmos a nossa célula e de como nós crescermos. Por quê? Porque cada célula que se multiplica é uma oportunidade de evangelismo, é a igreja crescendo, é a igreja se envolvendo. Tu imagina, uma célula de 10 pessoas, uma vai orar, uma vai fazer oferta, outra vai fazer a palavra, outra vai cantar. Nós temos 4 pessoas se envolvendo. Em 2 células, nós vamos ter 8 pessoas se envolvendo. Em 3 células, nós temos 12 pessoas se envolvendo. Vocês entendem onde eu estou querendo chegar? Então, não é interessante que a célula seja mais um culto, no sentido de reunir todo mundo de novo em outro lugar. Bem pelo contrário, a célula deve ser o lugar onde todos têm oportunidade ministerial, onde todos têm oportunidade de crescimento espiritual, onde todos têm oportunidade de, através da experiência, criar maturidade. Porque sem experiência não há maturidade. Não é verdade?
Então, por isso que é importante nós multiplicarmos. Então, o que eu preciso para me tornar um líder de célula? Extremamente simples. Por que é importante a gente saber? Porque aí a gente sabe como a gente vai ajudar as pessoas a chegar nesse objetivo e como você também vai chegar nesse objetivo. Então, vai lá. Pode passar para a nossa próxima aqui. Então, o que um líder de célula ele precisa? Um líder de célula, ele ganhou 3 pessoas na sua célula, está no trilho de crescimento da igreja e participa assiduamente das principais reuniões da igreja, que são 3. A celebração, que é aquilo que a gente faz no domingo, o RL, que é a reunião de líderes, que aqui na nossa igreja em Otacílio Costa, nós ainda estamos formando essa reunião, né, porque a reunião de núcleo ela vai ser diferente do RL. O RL vai ser a reunião de líderes. Quem que vai participar dessa reunião? Todos aqueles que são líderes de célula ou que desejam abrir uma célula. A tendência ao longo do tempo, queridos, é que essa reunião do núcleo seja extinta. A reunião do núcleo hoje ela existe porque nós temos muitas pessoas maduras na nossa igreja, mas poucos líderes de célula. Então, à medida que isso for mudando, à medida que mais células vão se abrindo, mais pessoas vão se determinando a abrir células, mais pessoas vão tendo isso como objetivo, aí essa reunião do núcleo provavelmente vai ser extinta. Porque aí vai ser quase a mesma coisa, você está entendendo? Não, vai ser quase a mesma reunião, então você não precisa mais discriminar uma pessoa da outra. Então, eu creio que ao longo da nossa jornada aqui, os próximos meses, talvez daqui uns 6 meses, talvez daqui um ano, não sei, talvez esse grupo do núcleo não, ele seja extinto. Mas o que é o RL? O RL é essa reunião que você está aqui agora, hoje, no nosso contexto. Né? E a gente vai criar aquele outro grupo que eu falei para vocês. Mas hoje a nossa dinâmica de igreja a gente está tendo que adaptar um pouco. Mas então, para uma pessoa ser líder de célula, ela tem que ter compromisso com essas 3 reuniões aqui. A célula, o RL e a celebração. Extremamente simples. Então, Lucas, vamos criar a situação. Eu sou líder de célula e eu estou querendo multiplicar minha célula. E o Henrique já está na minha célula há um bom tempo, já é um cara maduro, já até nem precisaria, mas já concluiu a escola de crescimento, já foi batizado, já foi no encontro com Deus, está queimando com Jesus, está evangelizando os amigos dele. Eu quero multiplicar minha célula. Como que eu vou conduzir o Henrique a multiplicar? Olha como é simples. Eu vou de forma intencional sentar com o Henrique, ajudar ele. Claro que eu já ajudo ele há muito tempo, mas eu vou ser intencional para multiplicar uma célula com o Henrique. Eu vou falar, Henricão, cara, vamos lá, velho. Vamos batalhar para a gente ganhar pessoas, no mínimo 3 pessoas para você abrir sua célula. Por que essa regra do 3? Porque, queridos, de forma assim prática, a gente percebeu que toda célula que se abre, sendo que principalmente o líder, ele não viveu a experiência de ganhar pelo menos 3 pessoas, é porque ele, como pessoa, ele ainda precisa trabalhar na sua vida um pouco o evangelismo. É um detalhezinho desse tamanho aqui, ó. Mas que se a pessoa ela não vira essa chave, ela pode ter muito problema na sua célula no futuro. É problema de trazer pessoas, problema de fazer a célula conduzir da forma correta. Então, não é interessante que a pessoa ela abra a sua célula por impulso, mas que ela tenha 3 pessoas, pelo menos, para que ela possa ganhar essa célula. E aí, estar no trilho de crescimento, o trilho de crescimento é aquele que eu já expliquei para vocês. Vocês devem guardar aquilo, é muito importante o trilho de crescimento. Então, a pessoa está lá, ela está fazendo a escola de crescimento, ela é apta a abrir uma célula. Ela pode estar no primeiro módulo, mas ela é apta, porque ela está no trilho de crescimento. E participar daquelas reuniões que são importantes. Não tem como uma pessoa querer ser líder se ela primeiro não está numa célula. E não tem como uma pessoa querer ser líder dentro da igreja, sendo que ela não anda junto. Esse é o princípio, a pessoa tem que andar junto. A gente sabe que hoje, um dos desafios da igreja é conseguir juntar as pessoas. A gente vê por essa reunião, né? É um desafio a gente juntar as pessoas, achar uma hora boa. Tem gente que não pode porque está trabalhando, tem gente que não pode estar com visita, tem gente que não pode estar não sei o quê. Então, é um desafio. Então, o nosso trabalho é simplificar ao máximo sem perder a essência. Porque o problema de você simplificar é você tirar o que é importante. Por exemplo, você pega um carro e você diz assim, tire tudo aquilo que não é importante. Deixe o carro o mais leve possível. Por onde que você vai começar? Pelo motor? Não, você vai começar pelo banco. Você vai começar pela janela. Você vai começar pela porta. O carro precisa de porta para andar?
O carro precisa o meu exemplo é horrível. O carro precisa de capô? Não. Pode tirar. Agora, você vai tirar roda? Não. Você vai tirar motor? Não. Então, quando a gente está formando a visão da igreja, se a gente cria uma coisa muito complexa, poucas pessoas podem andar por ela. O nosso propósito é fazer algo mais simples possível, que não seja complicado, que todo mundo olhe e veja, nossa, que fácil que é fazer isso, que fácil que é ser líder de célula, que fácil que é ganhar pessoas para Jesus, que fácil que é entrar no trilho de crescimento, que fácil que é eu cumprir esses requisitos. Como é simples, como é fácil. Para quê? Para que o máximo de pessoas possíveis, para que todas as pessoas elas possam ver com facilidade o processo, né? Então, é isso que a gente tenta fazer. Então, olha só. Alguém tem uma dúvida? Porque eu tenho que me cuidar, porque eu me empolgo falando essas coisas aí. Às vezes vocês já estão assim, nossa, cara, quando é que vai acabar? Aí eu tô... Pá. E o último slide, então, trata um pouquinho de discipulado. Não vou dar aula de discipulado, esse é o último slide, tá? Mas o que é discipulado na comunidade cristã? Eu já falei um pouco. É receber cuidado e suporte pessoal através de oração, transparência e fortalecimento. Oração é a parte que Deus faz, né? Transparência é a parte sua, de você ser transparente e deixar tratar tudo que você tem que ter tratado. E fortalecimento é a parte do discipulador, porque ele te ajuda. Entendeu? Então isso é discipulado. Por exemplo, se eu discipulo humano, nós vamos orar junto, Deus vai agir. Se eu discipulo humano, o humano vai ser transparente comigo, a gente vai poder tratar as áreas da vida dele que estão desanimando com ele. Desde o casamento, até a vida sexual, até a vida financeira, até a vida no trabalho. Qualquer coisa a gente pode conversar, a gente pode trocar informação, a gente pode orar sobre aquilo. E eu, como discipulador, o meu papel é pegar o braço do homem e... Vamos, mano, vamos. Às vezes o homem levou 3 tiros, o cara tem que carregar. Mas esse é o propósito do discipulado. Então, mas o nosso interesse é criar uma cultura na nossa igreja de saúde bíblica, através do modelo de Jesus. Então, agora uma coisa específica da igreja, tá? Isso aqui não está na Bíblia. Isso aqui é o que o pastor Hugo crê, pelo menos para esse momento. Que o discipulado, assim que ele é estabelecido na nossa vida, é importante que exista uma linha. E a linha que o pastor Hugo achou sábia é que cada ela viva a experiência de sentar com uma pessoa para falar da sua vida no mínimo uma vez a cada 21 dias, no mínimo uma vez a cada 3 semanas. A gente sabe que toda semana às vezes é um pouco puxado, a gente sabe que 15 dias também é um pouco puxado, mas não existe uma regra. Né? Às vezes tem fases da vida que a gente precisa quase todo dia sentar. Né? Tem fases da vida que você está mais tranquilo a cada 2 semanas, a cada 3 semanas, mas a gente entende de forma bem simples, não é para dominar ninguém, bem pelo contrário, é para ajudar mesmo a pessoa a se policiar. Tu imagina, se para orar, se a gente não cria uma linha, a gente não ora, imagina para o discipulado. Estou errado ou não estou? Não estou, né? E por último, deve cumprir os princípios bíblicos de um verdadeiro discipulado. Isso aqui é importante, porque tem muita gente que está tomando café dizendo que é discipulado. Então tem gente dizendo assim, nossa, sentei hoje lá com meu discípulo, rapaz, foi show de bola, ficamos falando da economia, ficamos falando do meu trabalho lá, contei meus problemas, tudo. Discipulado, a gente tem que olhar a Bíblia e ver assim, ó, o que Jesus manda a gente fazer um com o outro. Claro, é outra hora, né? Hoje não, mas algumas coisas que o discipulado faz. Por exemplo, um discipulado que você não confessa teu pecado não é discipulado. Um discipulado que você não ora junto não é discipulado. Um discipulado que você não ouve também não é discipulado. Então, o que a Bíblia manda? A Bíblia manda a gente orar uns com os outros, ouvir uns aos outros, fortalecer uns aos outros. A gente tem que olhar para a palavra e ver o que Jesus chama de discipulado. O que Jesus ele chama de paternidade espiritual. Para que a gente consiga ter um discipulado bíblico. Senão a gente vai ter uma coisa estranha, a gente vai ter um parceiraço, gente boa, bacana, mas às vezes não vai ser um discipulado mesmo, sabe? Bom, queridos, então, ó, minha apresentação acabou. Hoje o que eu queria passar era esse macro. Nós queremos mudar a nossa igreja, nós queremos mudar a cultura da nossa igreja, nós queremos que você seja ativado nessa igreja. Quando eu falo ser ativado, em todos os sentidos, ministerialmente, em todos os sentidos. Nós queremos realmente que
Claro, assim, ó, não se sinta pressionado a nada. Né? Não se assuste com isso que eu passei. Né? Às vezes você olha e diz assim, meu Deus, acho que vou mudar de igreja. Não se assuste. Né? O que a gente quer é que o Espírito Santo de Deus faça isso na sua vida. Não é a igreja que vai fazer. Mas o que a gente convida, e não tem outro caminho, a gente convida que você ouça o Espírito. É que você olhe para o lugar onde Deus te plantou, que é essa igreja, né? Encontre tudo isso que a gente está falando na palavra de Deus e alinhe o que você precisa alinhar na sua vida para que você possa se encaixar nisso. Porque senão, né, nós, para sermos uma igreja forte nessa cidade, nós vamos ter que todos estar no mesmo barco e remando na mesma direção. Né? Se eu estou remando, o Rafa está remando, mas o Mano está olhando para o lado, a gente vai perder força. Então, uma coisa que eu creio, queridos, é que Deus quer estabelecer um grande crescimento para a nossa igreja. Agora, você já se perguntou como que esse crescimento vai acontecer? É através disso aí que eu expliquei para vocês. Por exemplo, como que a igreja vai crescer? É através da ativação do núcleo. Quem que é o núcleo? É você. Se você, olha que como isso é dramático, mas é verdade. Se você não decidir tomar uma postura, eu sei que você já tem tomado, por isso que você está aqui, né? Mas se você continuar nessa postura, o que vai acontecer? Através de você, pessoas vão ser ganhas para Jesus, pessoas vão amadurecer, pessoas vão ser transformadas, famílias vão ser restauradas, pessoas vão começar a encher mais esses bancos brancos aí, a igreja vai crescer a influência, e aí essas pessoas um dia vão estar ganhando pessoas para Jesus também, e a igreja vai crescer, e aí nós vamos abrir um culto no domingo de manhã, e aí vai ter 2 cultos na igreja, e aí vai ter 15, 20, 30, 40 células, e aí nós vamos poder fazer coisa na cidade que a gente nunca fez, vai poder fazer marcha na cidade que a gente nunca fez, vai poder fazer evangelismo na cidade que a gente nunca fez, vai poder fazer evento que balança tudo, a igreja vai crescer em influência, Deus vai dar mais direção para nós vamos crescer em autoridade, Deus vai trazer mais recurso para a nossa igreja, e a igreja vai crescendo, meu irmão. E daqui a pouco tem 3 cultos, tem 4 cultos. Eu calculei, nesse lugar que a gente está aqui, nós temos condição de ter uma igreja de 1000 membros. Nesse lugar aqui. A gente pode fazer até 4, 5 cultos se quiser no domingo. E tem lugar para 1000 pessoas aqui. Depois a gente constrói um lugar em algum lugar. Mas por quê? Por que tudo isso? Por que tudo isso? Porque tem camaradinha que está indo para o inferno ali, ó, do outro lado da rua. E se a gente não decidir se mexer, vão para o inferno mesmo. Não tem outro destino para quem não tem Cristo. É o inferno. Nós temos. É nossa responsabilidade passar. Mas a ideia a gente tem que se organizar. Né? Se cada um querer fazer do seu jeito, não vai dar em nada. Mas a Bíblia diz, onde existe, né, uma liderança que traz direção, existe efetividade no corpo de Cristo. Então a gente tem que ter a mesma visão. Ao ponto, se chegar um camarada assim, ó, entrar no culto ali, pega o tio Elson no grito, diz assim, ó, tio Elson, qual é que é a visão dessa igreja? Edson. Falei, Elson. Tio Edson está na ponta ali. Cara, nossa visão é ganhar, nossa visão é integrar, nossa visão é cuidar das pessoas, é multiplicar através das pessoas. Se não quiser dar uma definição assim muito crente, né? A pessoa pode dar uma definição daquele, cara, nossa visão é ganhar as pessoas para Jesus, edificando elas na igreja local, levando cada uma delas a cumprir o propósito de Deus para a vida delas e levar cada uma ao caráter de Cristo. Nosso propósito, visão da nossa igreja é esse, entendeu? Se chega uma pessoa da igreja, sei lá, Deus tirou uma pessoa de uma igreja aí e colocou na nossa, de forma correta. E a pessoa te pergunta assim, ô Rafa, uma pessoa se líder de célula nessa igreja, o que ela tem que fazer? O tio Rafa já sabe. Não, cara, a pessoa tem que estar numa célula, e aí a pessoa ganha 3 pessoas, e aí ela tem que participar das reuniões da igreja ali, e é isso, cara, e está dentro do trilho de crescimento. Ah, é? O que é o trilho de crescimento? O trilho de crescimento é esse, a pessoa entra na igreja, a gente tem a escola de crescimento, até a célula, né, que a pessoa tem que participar, tem a escola de crescimento, aí a pessoa, né, é batizada, tem um encontro com Deus, que é maravilhoso também, o trilho de crescimento, escola de crescimento, explica os 3 modos, como é que são ali, e aí a pessoa também, ao longo do crescimento dela, Deus vai trazendo mais autoridade, mais responsabilidade, a pessoa vai crescendo. Entendeu como é simples? A gente tem que saber responder essas perguntas. Imagine como é decadente se a gente não sabe responder qual é a visão da nossa igreja. Né?
Então, quem que é o culpado? Eu. Porque se você não sabe qual é a visão da nossa igreja, quem que é o culpado? Você? Não, eu. Porque eu sou o responsável de passar a visão. Eu sou o responsável de deixar isso claro. Eu que sou aquele que sou responsável, eu e o pastor Adair, de deixar isso claro na mente de cada um de nós. Para que a gente possa correr. Para que a gente possa pegar o remo. Senão, beleza, todo mundo tem remo. Para onde? Ninguém sabe. Aí um tá remando para cá, outro tá remando para lá. Todo mundo tá com vontade, né? Todo mundo tá com um coração bom. Mas sem visão a gente não sabe para onde rema. Gente, o tempo acabou. Vamos fazer uma oração. Peço que você fique de pé onde você tá. Peço perdão para ti, porque eu sei que geralmente quando